Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a história, na verdade a biografia e vida de um dos grandes jogadores de futebol que já se foram. Então vou trazer para vocês a história desse grande jogador que é o Sócrates. Se caso vocês gostarem ou quiserem a biografia e história de vida de outros jogadores, comenta aí. Antes, porém, vou estar pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para vocês estarem recebendo novas postagens. Então, vamos lá? Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido apenas como Sócrates, e também referido como Doutor Sócrates, Doutor ou Magrão. Ele nasceu em Belém no dia 19 de fevereiro de 1954 e faleceu em São Paulo no dia 4 de dezembro de 2011. Foi um futebolista, treinador e médico brasileiro. Como futebolista, Sócrates atuou como meio-campista e era considerado um dos grandes craques do futebol brasileiro na década de 1980. É um dos maiores ídolos do Corinthians, ao lado de grandes outros nomes, e também do Botafogo de Ribeirão Preto, ao lado de Zé Mário e de seu irmão Raí. Defendeu a seleção brasileira entre 1979 e 1986, sendo capitão da Amarelinha na Copa do Mundo FIFA no ano de 1982. Notabilizou-se também por seu ativismo político, particularmente nos anos de 1980, quando liderou um movimento pela democratização do futebol e participou do movimento pelas diretas já. Sócrates também atuou como treinador, colunista e comentarista esportivo. Também era músico e, eventualmente, ator e produtor teatral. Em 2014, o jornalista e escritor Tom Cardoso lançou a biografia de Sócrates. Ele foi a única unanimidade em uma pesquisa realizada em 2006 pela revista Placar para escolher o time de todos os tempos do Corinthians. Foi eleito em 83 o melhor jogador sul-americano do ano e incluído por Pelé em 2004 na FIFA 100, uma lista dos 125 melhores jogadores vivos da história. Como ele era também considerado pela mídia como um dos grandes jogadores de seu tempo, reconhecido por seu estilo elegante, uma característica do jogador que marcou sua passagem no futebol, foi a sua habilidade no uso do calcanhar. Além disso, ele marcava gols de falta, de cabeça e de fora da área com frequência. Notabilizou-se por dar assistências primorosas para seus companheiros marcarem muitos gols. Em fevereiro de 2015, em seu tradicional quadro The Joy of Six, o jornal britânico The Guardian elegeu Sócrates como um dos 6 esportistas mais inteligentes da história. Ele é o único futebolista da lista. Para entrar nesta lista, o jornal levou em conta currículos que extrapolaram campos e quadras, tendo uma atuação preponderante em suas áreas e fora delas. Sócrates recebeu esse nome porque seu pai, que era apaixonado por literatura, estava lendo A República de Platão, na época do nascimento do filho. A família, originária de Messejana, Ceará,
Vivia em Igarapé-Açu, no Pará, quando seu pai, funcionário público federal, foi transferido, mudando-se para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, ingressou no Colégio dos Irmãos Maristas, onde começou a prática esportiva e se apaixonou pelo futebol. Na época, Sócrates torcia pelo Santos. Aos 10 anos, assistiu a uma cena que influenciaria sua visão do mundo. Viu o pai queimando seus amados livros logo após o golpe militar de 1964. Quando Sócrates completou 12 anos, sua numerosa família já estava completa com 5 irmãos: Sóstenes, Sófocles, Raimundo Filho, Raimar e Raí, então com 1 ano de idade. Aos 16, começou a jogar no time juvenil do Botafogo Futebol Clube e aos 17 ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, continuando a jogar pelo Botafogo. No final de 1973, decidiu profissionalizar-se como jogador, sem abandonar o curso de medicina, que concluiu em 1977, sem interromper sua carreira no futebol. Sócrates foi casado 4 vezes. A última foi com a jornalista e empresária Kátia Bagnarelli Vieira de Oliveira. Seu filho Gustavo Vieira de Oliveira atua como executivo de futebol, tendo passagens pelo São Paulo e pelo Santos. Teve outros 5 filhos, todos homens: Rodrigo, Eduardo, Marcelo, Sócrates Júnior e Fidel. Seu rendimento no futebol teria, segundo Flávio Gicovati, o psicólogo do Corinthians, durante a democracia corintiana, ligação inversamente proporcional ao seu estado afetivo, jogando melhor quando estava triste ou com problemas pessoais e rendendo menos quando estava mais feliz e animado. Como jogador, foi considerado um fenômeno desde o início no Botafogo de Ribeirão Preto, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. O Botafogo contratou o treinador Jorge Vieira no ano de 1977, que chegou ao clube dando o recado: jogador que não treina, não joga. Sócrates achou que não jogaria mais futebol, porém, Jorge Vieira, reconhecendo o talento do meia, deu tratamento diferenciado ao jogador. Naquele ano, Sócrates foi ao lado de Zé Mário, o principal jogador da história da equipe botafoguense que conquistou a Taça Cidade de São Paulo. À época era equivalente ao primeiro turno do Campeonato Paulista. Em 1977, disputando o título com o São Paulo, no Morumbi. O meia ainda foi o artilheiro do campeonato, fazendo com que a imprensa clamasse por sua convocação à seleção brasileira, o que não viria a acontecer enquanto jogador do Botafogo. Ainda pelo clube paulista, Sócrates também se destacou no Campeonato Brasileiro, marcando um célebre gol de calcanhar contra o Santos na Vila Belmiro. Em 1978, deixou o Botafogo e transferiu-se para o Corinthians. Como havia se formado em medicina no ano anterior, em 1977, Sócrates passou a se dedicar mais ao futebol. O meio-campista se firmaria no Corinthians em 1978, refazendo a dupla com Geraldão, seu ex-companheiro do Botafogo. No entanto, seus grandes companheiros de ataque nesse time seriam Palhinha e Casagrande. Na seleção brasileira, estrearia em 1979 em um amistoso contra o Paraguai.
Foi uma das estrelas de times famosos em nível nacional e mundial. A seleção brasileira da Copa do Mundo FIFA de 1982 e do Corinthians da década de 1980, celebrado pelo movimento da democracia corintiana. Na Copa de 1982, marcou 2 gols contra as respeitadas equipes da URSS e da Itália, mas isso não bastou para o Brasil sagrar-se campeão. Também teve excelente atuação na Copa América de 1983, onde a seleção brasileira foi vice-campeã. Aos 30 anos, fez uma rápida e decepcionante passagem pela Fiorentina da Itália entre 1984 e 1985. Antes, o meio-campista havia sido sondado pelo Roma, que contava o volante Paulo Roberto Falcão. Na Copa do Mundo FIFA de 1986, vinculado ao Flamengo, esteve novamente em ação, mas já fora de forma ideal. Ficaria ainda marcado por ter desperdiçado um pênalti nas quartas de final contra a França no empate de 1-1, que desclassificou o Brasil. Antes de encerrar a carreira em 1989, ainda atuaria no Santos e novamente no Botafogo de Ribeirão Preto. Em 1988, Sócrates participou de um amistoso entre uma equipe de grandes ídolos do Corinthians em todos os tempos, que contou inclusive com a presença de Rivelino. E o pai do Timão do Parque São Jorge, o time inglês Corinthians Casuals, que voltou ao Brasil após quase um século da primeira vez que esteve no país. Os brasileiros venceram por 1-0 com o gol do próprio Sócrates. A pedido dos ingleses, Sócrates jogou cerca de 15 minutos na equipe do Corinthians Casuals. Em 2004, atendendo ao convite de um amigo, participou de uma partida com a camisa do Garforth Town, equipe da 8ª divisão da Inglaterra. Tanto o jogo como o time inglês, Corinthians Casuals, como com o Garforth Town, foram somente jogos festivos porque oficialmente a sua carreira encerrou em 1989, no Botafogo de Ribeirão Preto. Como treinador, logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo. E em 1996 foi também técnico da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando falta de profissionalismo dos jogadores. E em 1999, atendendo a um convite de um antigo companheiro de seleção, Leandro, foi técnico da equipe carioca Cabo Friense. No dia 10 de junho de 2011, Sócrates recebeu um convite para treinar a seleção cubana. Fora do futebol, Sócrates sempre teve uma ativa participação política, tanto em assuntos relacionados ao bem-estar dos jogadores, quanto aos temas correntes do país. Na década de 1980, ele participou da campanha Direta Já. Em 1988, Sócrates participou de um amistoso entre uma equipe de grandes ídolos do Corinthians em todos os tempos, que contou inclusive com a presença de Rivelino. E o pai do Timão do Parque São Jorge, o time inglês Corinthians Casuals, que voltou ao Brasil após quase um século da primeira vez que esteve no país. Os brasileiros venceram por 1-0 com o gol do próprio Sócrates. A pedido dos ingleses, Sócrates jogou cerca de 15 minutos na equipe do Corinthians Casuals. Em 2004, atendendo ao convite de um amigo, participou de uma partida com a camisa do Garforth Town, equipe da 8ª divisão da Inglaterra.
Tanto o jogo como o time inglês, Corinthians Casuals, como com o Garforth Town, foram somente jogos festivos porque oficialmente a sua carreira encerrou em 1989 no Botafogo de Ribeirão Preto. Como treinador, logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo. E em 1996 foi também técnico da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando falta de profissionalismo dos jogadores. E em 1999, atendendo a um convite de um antigo companheiro de seleção, Leandro, foi técnico da equipe carioca Cabo Friense. No dia 10 de junho de 2011, Sócrates recebeu um convite para treinar a seleção cubana. Fora do futebol, Sócrates sempre teve uma ativa participação política, tanto em assuntos relacionados ao bem-estar dos jogadores, quanto aos temas correntes do país. Na década de 1980, ele participou da campanha Direta Já. Em 1992, inaugurou em Ribeirão Preto, com um investimento de $300 mil, a Medicine Sócrates Center, uma clínica médica a atender profissionais de diversas modalidades esportivas e também pacientes comuns. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein devido a uma hemorragia digestiva alta causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Na época em que jogava, Sócrates nunca escondia seu apreço por prazeres como a cerveja e o cigarro. Após uma segunda internação em setembro e em dezembro de 2011, Sócrates seria internado mais uma vez devido a uma suposta intoxicação alimentar que acabou por se transformar em um grave quadro de choque séptico em razão de sua condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu às 4h30 da manhã do dia 4 de dezembro de 2011. Teve uma falência de múltiplos órgãos em decorrência do choque séptico. No dia de sua morte, o Corinthians sagrou-se pentacampeão brasileiro de futebol. Minutos antes do início da partida, jogadores e comissão técnica do Corinthians prestaram uma homenagem a Sócrates, repetindo o gesto utilizado por ele nas comemorações de seus gols. Sócrates foi sepultado no dia 4 de dezembro de 2011, no cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto, que logo após o falecimento decretou luto oficial. O Botafogo de Ribeirão Preto, onde Sócrates iniciou a sua carreira futebolística, e a Fiorentina, o clube italiano onde jogou na década de 1980, decretaram luto oficial. Por meio de nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol determinou que em todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011 se fizesse um minuto de silêncio para homenagear o craque. A organização também homenageou o jogador em matéria publicada em seu site oficial. A FIFA, entidade máxima do futebol mundial, também prestou a devida homenagem a Sócrates. O Corinthians, clube pelo qual Sócrates tornou-se famoso no mundo inteiro, homenageou o craque em uma nota oficial publicada no site, dizendo: hoje, que seria um dia apenas de alegria pela decisão do Brasileirão, começou triste para o futebol brasileiro, principalmente para os corintianos,
um dos maiores ídolos da história do Timão, Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, morreu às 4h30 da madrugada deste domingo, em consequência a um choque séptico no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha 57 anos e era pai de 6 filhos. Sócrates disputou 297 jogos, marcou 172 gols e venceu 3 campeonatos paulistas de 1979, 1982 e 1983, com a camisa do Timão, além de ter sido um dos principais idealizadores da democracia corintiana. O Esporte Clube Corinthians Paulista e toda a sua fiel torcida se despedem com tristeza do Magrão, mas também ficamos agradecidos pela honra de ter visto um dos maiores jogadores da história do futebol vestindo o manto alvinegro por tantos jogos. Obrigado pelos lindos gols, pelos toques geniais, pelo futebol magistral que só Sócrates tinha. Ainda terminou dizendo obrigada, doutor. Equipes rivais do Corinthians, tais como Santos e São Paulo, também emitiram notas de pesar pela morte de Sócrates. Pelo Twitter, diversos esportistas lamentaram a morte de Sócrates. O ex-craque do Flamengo e da seleção brasileira, Zico, despediu-se de Sócrates, seu velho amigo e companheiro dos gramados, em seu site oficial. Sua morte repercutiu na imprensa esportiva mundial e em jornais como os espanhóis também. As marcas, os britânicos, os italianos, os portugueses, os argentinos e os estadunidenses, ainda em inglês, e os franceses. Mino Carta, editor da revista Carta Capital, onde Sócrates era colunista, publicou um texto no site oficial da revista, homenageando um de seus mais destacados membros. No mesmo dia, o SBT reprisou uma entrevista dada por Sócrates no programa De Frente com Gabi. No final da mesma, sua imagem foi paralisada em preto e branco e ficou no ar por 1 minuto em sua homenagem. O programa esportivo Cartão Verde fez um programa especial em homenagem ao seu comentarista, que trabalhou na emissora por cerca de 4 anos. E por hoje é só. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande jogador e o nosso apreço a todos os amantes do futebol.